Você já parou para pensar em quanto tempo do seu dia você gasta se preocupando com o que os outros vão pensar de você? Aquela apresentação no trabalho, aquela roupa que você escolheu, aquele comentário que você fez e ficou remoendo depois. A gente vive numa época em que parece que todo mundo está nos julgando o tempo todo. E talvez estejam mesmo. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de se libertar completamente dessa prisão mental? No século XV, um monge alemão chamado Tomás de Kempis escreveu um dos livros mais lidos da história do cristianismo, mais do que a Bíblia em alguns períodos. O nome? A Imitação de Cristo. E no meio desse livro, escondido no terceiro volume, capítulo 23, existe um ensinamento tão poderoso sobre liberdade interior que pode mudar completamente a forma como você lida com a opinião alheia. Hoje, a gente vai mergulhar nesse capítulo específico. Ele se chama Das 4 Coisas que Produzem Grande Paz. E você vai descobrir que a solução para a ansiedade social que te paralisa não está em técnicas modernas de autoajuda. Está numa sabedoria milenar que a maioria das pessoas nunca teve coragem de aplicar. Tomás de Kempis viveu numa época bem diferente da nossa. Nasceu em 1380, numa cidadezinha da Alemanha. Passou praticamente a vida inteira dentro de um mosteiro. 70 anos de silêncio, oração e trabalho manual. Parece entediante, né? Mas foi justamente nesse ambiente, longe do barulho do mundo, que ele conseguiu enxergar verdades profundas sobre a natureza humana. Verdades que continuam valendo hoje. O capítulo 23 do terceiro livro começa com uma frase direta. Filho, agora te ensinarei o caminho da paz e da verdadeira liberdade. E aí ele lista 4 práticas. Mas as 2 primeiras são as que mais mexem com a gente. Procurar fazer a vontade dos outros ao invés da sua própria e escolher sempre ter menos ao invés de mais. Peraí, fazer a vontade dos outros? Isso não é ser capacho? Não é deixar todo mundo passar por cima de você? É exatamente isso que a gente pensa à primeira vista. Mas Tomás não está falando de ser submisso ou de deixar as pessoas te usarem. Ele está falando de algo muito mais profundo e muito mais libertador. Quando você vive obcecado em defender sua opinião, em fazer as coisas do seu jeito, em provar que você está certo, você se torna escravo do ego. Cada discussão vira uma batalha, cada crítica vira uma ameaça. Você precisa constantemente performar, provar seu valor, defender seu território. É exaustivo. Agora, imagina o contrário. Imagina que você simplesmente não precisa mais estar certo o tempo todo. Que você pode ouvir uma opinião diferente e pensar: interessante, não tinha visto por esse ângulo. Sem defesa, sem ataque, sem aquele nó no estômago. Isso é liberdade. Tomás chama isso de humildade. Mas não é aquela humildade falsa de quem se diminui para parecer santo. É a humildade de quem entendeu que a opinião dos outros sobre você simplesmente não define quem você é. E quando você não precisa mais defender uma imagem, você se torna inatacável. O Papa Francisco, numa de suas catequeses, falou sobre isso de um jeito bem prático. A humildade não é pensar que você é pior que os outros. É simplesmente não pensar em si mesmo o tempo todo. Pensa nisso por um segundo. Quando você para de se colocar no centro de tudo, a opinião alheia perde o poder de te machucar. Vamos para a segunda prática que Tomás menciona. Escolher sempre ter menos ao invés de mais e buscar o último lugar ao invés do primeiro. De novo, parece loucura numa sociedade obcecada por status, seguidores, curtidas, reconhecimento. A gente é bombardeado o tempo todo com a mensagem de que precisamos ser mais, ter mais, aparecer mais.
Mas pensa comigo. Quando você está competindo para ser o primeiro, você está automaticamente se comparando com todo mundo. E comparação é a morte da paz interior. Sempre vai ter alguém mais bem-sucedido, mais bonito, mais reconhecido, sempre. Então você vive numa corrida sem fim, onde a linha de chegada só se afasta. Tomás propõe o oposto radical. E se você simplesmente saísse dessa corrida? E se você escolhesse conscientemente não buscar os holofotes, não porque você não é capaz, mas porque você não precisa deles para ser feliz? Tem uma história linda sobre São Francisco de Assis que ilustra isso perfeitamente. Ele era filho de um comerciante rico. Tinha tudo para ser alguém importante na sociedade da época. Mas num determinado momento, ele literalmente tirou as roupas em praça pública, devolveu tudo para o pai e escolheu viver como o mais pobre entre os pobres. As pessoas acharam que ele tinha enlouquecido, mas Francisco descobriu algo revolucionário. Quando você não tem nada a perder, você não tem nada a temer. Quando você escolhe o último lugar, ninguém pode te rebaixar. Você se torna livre. Óbvio que Tomás não está dizendo para você largar tudo e viver nas ruas. O ponto não é a pobreza material em si. O ponto é a pobreza espiritual, no sentido mais bonito da expressão. É sobre desapegar da necessidade de reconhecimento, de validação externa, de status. Pensa numa situação concreta. Você está numa reunião e tem uma ideia. Mas antes de falar, já vem aquele filme na cabeça. E se acharem minha ideia idiota? E se rirem de mim? E se um chefe me julgar? Então, você fica quieto e depois passa o resto do dia remoendo, se sentindo covarde. Já aconteceu com você? Agora, imagina que você aplicou o ensinamento de Tomás. Você não está tentando impressionar ninguém. Você não precisa ser o mais inteligente da sala. Se sua ideia for boa, ótimo. Se não for, também está tudo bem. Você compartilha, sem apego ao resultado, sem medo. Porque a sua paz interior não depende da aprovação de ninguém. Mas tem um detalhe importante aqui que a gente precisa entender. Tomás de Kempis não está propondo passividade. Ele não está dizendo para você aceitar tudo calado e virar um capacho emocional. Existe uma diferença enorme entre humildade e falta de amor próprio. A humildade verdadeira vem de um lugar de força, não de fraqueza. É você reconhecendo seu valor intrínseco dado por Deus e, por isso, não precisando mais ficar provando nada para ninguém. É diferente de se submeter por medo ou por achar que você não merece respeito. Santa Teresa de Ávila, outra gigante da espiritualidade católica, dizia: a humildade é andar na verdade. E a verdade é que você não é melhor nem pior que ninguém. Você é único, com dons únicos, chamado para uma missão única. Quando você entende isso de verdade, a comparação perde o sentido. Vamos voltar para o capítulo 23. Tomás continua: quanto mais te submeteres a Deus, mais sábio e pacífico serás em tudo. Percebe a dinâmica? Não é se submeter aos caprichos dos outros, é se submeter a Deus. E isso te liberta da tirania da opinião alheia. Quando sua referência é Deus, quando é Ele quem você busca agradar, o julgamento humano fica pequeno. Não é irrelevante, porque a gente ainda vive em sociedade e relacionamentos importam, mas ele deixa de ser a medida da sua paz interior. O padre Paulo Ricardo, num dos seus comentários sobre a vida espiritual, explicou isso de um jeito bem claro. Se você vive para agradar aos homens, nunca terá paz, porque os homens são volúveis. Hoje te aplaudem, amanhã te crucificam, mas Deus é constante. Seus critérios não mudam. E olha que interessante. Quando você para de viver obcecado com a opinião dos outros,
você paradoxalmente se torna mais respeitado. As pessoas sentem quando alguém tem solidez interior. Quando você não está desesperado por validação, você transmite uma confiança que atrai naturalmente. Mas como aplicar isso na prática? Porque uma coisa é a teoria bonita, outra é o dia a dia, quando você posta algo nas redes sociais e fica checando compulsivamente as reações. Ou quando você manda uma mensagem e a pessoa visualiza, mas não responde, e você já cria 1000 cenários de rejeição na cabeça. Você já fez isso? Tomás de Kempis oferece um caminho prático, o exame de consciência diário. Todo dia, antes de dormir, você para alguns minutos e revisa. Onde hoje eu busquei validação externa? Onde eu deixei a opinião dos outros me tirar a paz? Não é para se martirizar, é só para criar consciência. Porque a maioria das nossas reações é automática. A gente nem percebe que está vivendo em função do olhar alheio. O simples ato de perceber já é o começo da mudança. E tem outra prática poderosa que vem direto da tradição monástica, o silêncio. Tomás passou a vida num ambiente de silêncio contemplativo, e não é coincidência. No silêncio, a gente para de alimentar o ego com palavras, para de tentar se justificar, se explicar, se defender o tempo todo. Quantas vezes você já se viu entrando numa discussão inútil nas redes sociais só porque alguém discordou de você? Você sabia que ia dar em nada, mas não conseguiu ficar quieto. O ego gritou mais alto. E no final, você ficou irritado, a outra pessoa ficou irritada e nada mudou. E se na próxima vez você simplesmente escolhesse o silêncio? Não por medo, não por fraqueza, mas por força. Porque você não precisa provar nada. Isso é aplicar a imitação de Cristo no século XXI. Tem um trecho lindo no livro onde Tomás escreve: "Por que queres saber o que os outros dizem de ti? Deixa que falem o que quiserem. Que te importa? Não estão sob teu domínio, nem tu sob o deles." Lê isso de novo, devagar. Que liberdade tem nessas palavras? A ansiedade social que tanto nos paralisa vem exatamente de acharmos que estamos sob o domínio do julgamento alheio. Mas não estamos. Nunca estivemos. É uma prisão que a gente mesmo constrói na própria mente. O cardeal Sará, num livro chamado O Poder do Silêncio, fala sobre como a cultura moderna nos tornou viciados em barulho, em validação constante, em estar sempre on. E esse vício nos afasta da paz interior que só vem do encontro com o Deus no silêncio. Quando você cria espaços de silêncio na sua rotina, mesmo que sejam só 10 minutos por dia longe do celular, longe das telas, longe das opiniões, você começa a reconectar com quem você realmente é. Não com a persona que você construiu para as redes sociais, com seu eu verdadeiro. E aí acontece uma coisa interessante. Você percebe que a maioria das coisas que te preocupavam eram irrelevantes. Aquele comentário maldoso? Não importa. Aquela pessoa que te deixou no vácuo? Não importa. Aquela oportunidade que você perdeu? Não importa. Nada disso toca quem você é essencialmente. Mas atenção, isso não significa virar indiferente ou insensível. Significa ter discernimento. Saber o que merece sua energia emocional e o que não merece. Tem coisas que importam sim. Relacionamentos verdadeiros, responsabilidades reais, chamados genuínos. Mas a maioria do barulho mental é só isso, barulho. Agora vem a parte que talvez seja mais desafiadora, mas também a mais libertadora. Tomás de Kempis não está oferecendo um truque de autoajuda para você se sentir melhor consigo mesmo. Ele está propondo uma transformação radical de identidade. No coração da imitação de Cristo está essa ideia.
Você não é o centro. Cristo é. E quando você tira você do centro da sua própria história e coloca Cristo, tudo muda. Porque aí você não está mais tentando construir um reino pessoal que precisa ser defendido a todo custo. Você está participando do reino dele. Pode parecer abstrato, mas é extremamente prático. Pensa assim, quando você está construindo sua própria imagem, você é o único responsável por mantê-la de pé. Cada crítica é uma ameaça. Cada falha é uma catástrofe. Você vive em modo de defesa constante. Mas quando sua identidade está fundamentada em Cristo, em ser filho de Deus, amado incondicionalmente, você pode errar, pode ser criticado, pode até falhar miseravelmente. E isso não te destrói, porque seu valor não vem do que você faz ou do que os outros pensam, vem de quem você é em Deus. São João da Cruz, outro gigante da mística católica, passou por uma das experiências mais brutais de rejeição que alguém pode passar. Ele foi preso pelos próprios irmãos de ordem, trancado num cubículo minúsculo, espancado, humilhado. E foi lá, no fundo daquela escuridão, que ele escreveu alguns dos poemas mais lindos sobre a união com Deus, porque ele tinha entendido o que Tomás de Kempis ensina. Quando você não precisa da aprovação humana para saber quem você é, ninguém pode te tirar a paz. Nem a prisão, nem a tortura, nem a calúnia. Sua paz vem de uma fonte que ninguém pode tocar. Voltando às 4 coisas que produzem grande paz, as outras 2 que Tomás menciona são: desejar estar sempre sob autoridade, ao invés de exercer autoridade sobre outros, e preferir que os outros estejam acima de você, ao invés de você estar acima deles. De novo, parece contraintuitivo. A gente vive numa cultura que glorifica a liderança, o empreendedorismo, o seja seu próprio chefe. E não tem nada de errado com a liderança em si. O problema é quando a gente busca a liderança pelo status, pelo poder, pelo reconhecimento. E Tomás está dizendo, e se você simplesmente ficasse bem em não ser o chefe? E se você fizesse seu trabalho com excelência, não para ser promovido, mas porque é o certo a fazer? E se você servisse, sem esperar ser servido? Tem uma frase de Jesus que resume tudo isso perfeitamente. Quem quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Não é poesia bonita, é um princípio de vida. E quando você aplica, a dinâmica da ansiedade social simplesmente desmorona. Porque pensa, se você está constantemente tentando subir, estar acima, ser reconhecido, você está em competição com todo mundo. E competição gera medo. Medo de perder. Medo de ser ultrapassado. Medo de não ser suficiente. Mas se você escolhe servir, escolhe o último lugar, você sai da corrida. E aí acontece algo libertador. Você pode genuinamente celebrar o sucesso dos outros. Pode ficar feliz quando alguém é promovido. Pode elogiar sem inveja, porque você não está competindo. O Papa Bento XVI, quando ainda era cardeal Ratzinger, escreveu algo profundo sobre isso. O homem moderno sofre porque quer ser Deus. E quando você tenta ser Deus, você se torna escravo. Só quando você aceita ser criatura, você se torna livre. É isso que Tomás de Kempis está dizendo aos 600 anos. Aceita que você não é Deus. Aceita que você não precisa controlar tudo, impressionar todo mundo, estar acima de todos. Aceita seu lugar de criatura amada. E nessa aceitação, encontra paz. Agora vamos ser honestos.
Isso é difícil pra caramba. A gente vive bombardeado por mensagens que dizem o contrário. Seja alfa, seja influente, seja inesquecível. E tem uma parte da gente que quer acreditar nisso, que quer ser especial, reconhecido, admirado. Mas aí você para pra pensar nas pessoas que mais impactaram a sua vida. Provavelmente não foram as mais barulhentas, as mais autopromovidas. Foram aquelas que te escutaram de verdade, que te ajudaram sem esperar nada em troca, que estavam lá nos momentos difíceis, sem holofotes. Essas pessoas entenderam o que Tomás de Kempis ensina. Elas não estavam construindo uma marca pessoal, elas estavam vivendo o Evangelho. E o impacto delas é infinitamente maior do que qualquer influenciador que você segue. Então, como começar a aplicar tudo isso? Primeiro, consciência. Nos próximos dias, presta atenção em quantas vezes você age buscando validação. Quantas vezes você posta algo esperando reações. Quantas vezes você se justifica além do necessário. Quantas vezes você compete por atenção. Só de perceber, você já começa a criar espaço para escolher diferente. E aí vem o segundo passo. Pequenas práticas. Escolhe uma situação por dia, onde você conscientemente vai escolher o último lugar. Pode ser deixar outra pessoa falar primeiro numa reunião. Pode ser não corrigir alguém que falou algo impreciso, mas irrelevante. Pode-se fazer algo bom sem contar para ninguém. São exercícios espirituais, como musculação para a alma. No começo é estranho, desconfortável, mas com o tempo você sente a liberdade crescendo. Você percebe que não precisa provar nada. E essa percepção muda tudo. Tomás de Kempis termina o capítulo 23 com uma promessa linda. Faze isso e gozarás de grande paz e tranquilidade. Não é uma paz superficial, daquelas que duram enquanto tudo está bem. É uma paz profunda, que permanece mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Porque essa paz não depende dos outros, não depende de curtidas, elogios, reconhecimento. Depende só da sua relação com Deus. E isso ninguém pode tirar de você. Agora, se você chegou até aqui, é porque algo nessa mensagem ressoa em você. Talvez você esteja cansado de viver em função da opinião dos outros. Talvez você queira essa liberdade interior que parece tão distante. A boa notícia é que ela está disponível, sempre esteve. É só uma questão de escolha. Escolher a humildade ao invés do ego. Escolher servir ao invés de ser servido. Escolher o silêncio ao invés da defesa constante. Escolher Cristo ao invés de si mesmo. E nessas escolhas, dia após dia, você constrói uma blindagem mental que nenhuma crítica consegue penetrar. Se este vídeo te trouxe algum valor, deixe seu like para fortalecer o canal e ajudar outras pessoas a encontrarem essa mensagem. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos da série sobre a imitação de Cristo. E me conta nos comentários, qual dessas 4 práticas é mais desafiadora para você? Fazer a vontade dos outros? Escolher ter menos? Estar sob autoridade? Ou preferir que outros estejam acima? Vamos construir essa reflexão juntas. Um grande abraço e que você encontre a paz que o mundo não pode dar nem tirar.